Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Senhor possa te alcançar através dessa oração, que o Senhor possa tocar no teu coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz e em cada oração o Senhor tem me levado a basear a oração em um texto bíblico, né? Porque na verdade tudo que nós fazemos precisa estar pautado e baseado na palavra de Deus. Se a gente louva, a gente tem que louvar a palavra, né? Os nossos louvores precisam ser cristocêntricos, precisam ter base bíblica, porque louvor que não tem base bíblica se torna louvor carnal, né? Até uma heresia se bobear. Então a gente precisa da palavra de Deus em toda a nossa vida, em todo o âmbito da nossa vida e principalmente para orar, né? Então o Senhor tem me movido a orar a palavra e a gente vai basear essa oração de hoje em 2 Coríntios capítulo 7. Nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para nos santificar, nos purificar. Nós precisamos disso, nós necessitamos. Nós vivemos, todos nós, sem exceção, vivemos em um embate constante entre carne e espírito, entre vontades e desejos carnais e a palavra de Deus e o Espírito Santo. Esse embate é real e isso não acaba quando já aceitamos Jesus, né? Quando temos uma vida com o Senhor. Isso não termina, isso só vai terminar quando entrarmos no céu, quando atravessarmos os portões celestiais e encontrarmos com Cristo. Só no céu essa guerra do Espírito e a carne vai acabar. Enquanto estamos aqui na terra, a gente tem que combater a nossa carne e a gente vai pedir a força do Senhor, amém? Você que tem problema com vícios, crê que o Senhor vai te libertar. Você que tem problema, né, com questões espirituais, amarras espirituais que você não consegue romper, coisas na sua vida que você vem carregando há anos, são pecados de estimação, né? Que a gente chama aquele pecado que não sai de jeito nenhum, aquele problema que você tem que você não consegue abandonar. Quem vai te dar força para vencer isso é o Espírito Santo. E para isso é necessário buscar. Então essa oração vai ser pedindo ao Senhor a capacidade que humanamente nenhum de nós tem. Nós dependemos do poder do Espírito de Deus. Amém? Creia que Ele pode te libertar do cigarro, da bebida, da prostituição, da pornografia, da promiscuidade. Creia que Ele pode te libertar. Qualquer âmbito que o inimigo tenha te prendido, te amarrado, o Senhor Jesus pode te libertar. Vamos orar ao Senhor. Antes disso, eu quero já fazer menção do texto que nós vamos ler, né? 2 Coríntios capítulo 7. Você que tem Bíblia, pega a tua Bíblia. Você que tem aí no aplicativo, né? Conecta agora a tua mente com o Senhor. É muito, muito importante que quem busca a libertação também tenha esse vínculo com a palavra, né? Porque o problema de quem quer ser liberto e não consegue é que ele fica querendo lutar com a sua própria força e não pega a palavra. Você precisa se agarrar à palavra de Deus, você precisa tomar posse do que está escrito sobre você ali, né? Que Jesus diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, né? Você tem que olhar para a palavra de Deus tomando posse, tendo convicção de que a palavra te liberta, a palavra vai te dar força para abandonar essas práticas. Então vamos tomar posse da palavra. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 7, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ou seja, nós precisamos a cada dia nos purificar de toda a imundícia da nossa carne. Nós precisamos abandonar a mentira, a inveja, a malícia, né? A palavra de duplo sentido, porque há muitos cristãos que ainda têm esse vício de linguagem, né, do mundo, que ainda fazem piadas de duplo sentido, achando que não tem nada a ver, que é coisa exagero, mas não. O Espírito Santo quer nos purificar de toda a imundícia na nossa mente, no nosso coração. Então vamos pedir a Ele. É dele que provém a força necessária. É dele que provém a graça que nos faz vencer. Então vamos entrar em oração nesse momento, baseando nessa palavra de 2 Coríntios 7, e vamos falar com o nosso Deus, porque é momento de oração, é momento de falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez temos o privilégio de falar contigo, de invocar o Teu nome. Obrigada, Senhor, por nos trazer a esse momento contigo. Obrigada, Senhor.
Te agradeço pela vida desse que me ouve, dessa mulher, desse homem, desse jovem. Eu não sei aonde essa oração vai entrar. Eu não sei em qual casa essa oração vai chegar, mas eu sei que aonde chegar, o Teu Espírito Santo vai chegar também. Eu tenho convicção, Senhor, de que o Senhor não está preso a uma tecnologia humana, o Senhor não está preso à plataforma daqui das redes sociais. O Senhor vai muito além disso. E eu creio que o Teu Espírito Santo entra onde a nossa voz não entra, onde as nossas mãos não podem tocar, onde os nossos pés não podem ir. O Teu Espírito de vida pode alcançar, pode entrar. É crendo nisso, Senhor, que eu quero Te pedir agora. Senhor, derrama sobre o Teu povo a graça para vencer o pecado. Derrama sobre nós, Senhor, a capacitação do alto, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir agora sobre a vida dessa pessoa que me ouve, Pai, uma força, Senhor, sobrenatural. Porque nós sabemos que essa luta, esse embate do espírito contra a carne, isso não termina, Pai. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra as nossas próprias paixões, contra as nossas vontades. Nós estamos em guerra. E nós queremos vencer dia após dia, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor essa graça do Teu Espírito para que o Senhor domine todas as áreas da nossa vida. Para que o Senhor tenha poderio, Pai, e autorização, Pai, para tocar em cada área da nossa vida, na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas palavras, Senhor. Te pedimos, Senhor, domina sobre nós. Aleluia. Espírito Santo, domina sobre nós. Tenha poder para moldar o nosso caráter, Senhor. Aleluia. Tenha poder para moldar, Senhor, a nossa forma, Pai, de viver aqui. Nós não queremos viver dissolutamente. Nós não queremos viver em ignorância. Nós não queremos viver caindo nos mesmos erros, caindo nos mesmos pecados. Sabemos que somos falhos, Senhor, mas o Senhor é perfeito. O Senhor pode nos aperfeiçoar, Senhor. Aperfeiçoa-nos, Pai, na Tua palavra. Nos ensina a descer na Tua olaria quantas vezes for necessário, porque queremos ser vaso de honra e não vaso de desonra, Senhor. Nós queremos ser vasos preparados, Senhor, para sermos cheios e usados por Ti nessa geração. Senhor, vai moldando agora a nossa vida, Senhor. Vai moldando, Senhor, agora, Pai, o nosso caráter. Vai tirando de nós toda a malícia, Senhor. Essa pessoa que não consegue ser fiel nos seus contratos, essa pessoa que ludibria, que engana, que defrauda, Senhor, traz sobre ele agora o temor à Tua palavra, traz sobre ele agora, Senhor, a libertação, Senhor, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que os infiéis não herdarão o reino de Deus, que aqueles que são, Senhor, defraudadores, que são mentirosos, a palavra de Deus diz, Pai, que o mentiroso não herdará o reino de Deus. Arranca, Senhor, a mentira, arranca, Senhor, o engano. Aleluia. Vai arrancando agora, Senhor, do coração dos Teus filhos, Pai, toda a mazela espiritual, toda a amarra de Satanás, tudo que parece que não tem nada a ver, mas o Senhor sabe, Pai, que nós precisamos descer, Pai, na Tua olaria e sermos reformulados, moldados, reformados. Nós precisamos dessa reforma no nosso coração. Nós não aceitamos viver uma vida dúbia contigo, Pai. Eu oro pelo Teu povo agora. Quantas vezes, Senhor, entramos Te pedindo tantas coisas, queremos casa, queremos carro, queremos ajuda financeira, recalaia sôbria, queremos, Pai, cura instantânea, mas quantas vezes nós não queremos um particular contigo para sermos reformados por Ti? Mas essa oração é pedindo isso. Senhor, nos reforma, molda o nosso ser, nos ajuda a sermos santos como o Senhor é santo, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o impuro, que o imundo, Pai, que o infiel, que o rebelde, Senhor, não vai entrar, Senhor, no reino de Deus. Senhor, precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos nos humilhar à Tua palavra, e eu quero Te pedir agora, Senhor, traz sobre este homem, sobre esta mulher, Senhor, essa pessoa que me ouve agora, o desejo, Senhor, da santidade. Aquele que mente, não minta
minta mais, aquele que fornica não seja mais fornicário, aquele que antes, outrora, vivia uma vida de idolatria, a partir de hoje seja, Senhor, apenas teu e somente teu, e reverencie somente ao Senhor como único e suficiente Deus da sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama sobre nós, Pai, a tua santidade, ajuda-nos, Senhor, a trilhar o caminho, Senhor, da porta estreita, recalaia sobra. Traz, Senhor, agora o temor sobre os corações, aqueles que não conseguem abandonar os vícios, Senhor, libera agora sobre eles a força necessária para abandonar o cigarro, para abandonar, Senhor, o alcoolismo, para abandonar o vício da pornografia, para abandonar, Senhor, agora os pensamentos impuros, para abandonar, Senhor, agora, Pai, toda obra da carne, todo vício, Senhor, agora. Eu creio que tu tens poder para quebrar, eu creio que tu tens poder, Senhor, para libertar. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. Pai, arranca, Senhor, esse fardo de pecado, arranca, Senhor, essa prisão, Senhor, espiritual, Pai, aonde essa alma se encontra, esses que realmente querem ser libertos. Eu sei que há muitos que não querem, há muitos que infelizmente se acostumaram com o pecado, mas eu oro por aqueles que precisam, Senhor. Aleluia. Orebaia, shobriabaia, canchorianai. Ah, Senhor, aqueles que não aguentam mais, Senhor, carregarem o jugo do pecado, aqueles que dizem vai ser o último gole, mas no outro dia eles estão lá de novo bebendo, se embriagando, se perdendo, Pai. Senhor, a esses eu te peço, dá força para sair desse lugar de morte, Deus. Dá força para abandonar, Senhor, dá força, Pai. Aqueles que estão em vício, Senhor, das drogas, Pai, quanto se perdendo, Pai, nas drogas. Oh, Jesus, Tu tens poder para tirar o homem, Pai, do maior poço, Senhor, que ele se encontra. O Senhor pode tirar, o Senhor pode arrancar, Senhor. O Senhor tem poder. O Senhor arrancou Paulo, Senhor, daquela vida de religiosidade que ele tinha, Senhor, aonde ele buscava, Pai, o mal, Senhor, contra os cristãos. Ele perseguia, ele mandava matar. Ele participou da morte de Estevão ali, segurando a capa daqueles que apedrejaram Estevão. Ele estava na ignorância, ele estava no pecado, ele estava no engano, ele estava sendo, Senhor, ludibriado pelo seu próprio coração, até que o Senhor encontra ele no caminho para Damasco, Senhor. Até que o Senhor despertou o teu filho, até que o Senhor arrancou as escamas dos olhos dele, Senhor, e fez enxergar a tua palavra. Eu te peço, arranca escamas dos olhos de pessoas que estão me ouvindo agora. Arranca escamas, Senhor, do pecado, arranca o desejo pelo pecado. Senhor, dá força, Senhor, para essas almas serem resgatadas e libertas e santificadas por ti, porque só o Senhor pode purificar o coração de um homem, de uma mulher. Só o Senhor pode despertar. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence corações agora, Pai. Convence corações agora. Toca na mente, Senhor, toca no corpo, Pai. Arranca, Senhor, esse domínio, Pai, demoníaco sobre essas vidas e coloca o teu domínio, o teu Espírito venha reinar. O teu Espírito possa governar, o teu Espírito possa, Senhor, prevalecer na vida desta pessoa, Pai. Essa pessoa não vai morrer no vício. Eu creio, Senhor, que o Senhor resgata almas agora. Eu creio. Essa pessoa não vai morrer na miséria. Essa pessoa não vai morrer, Senhor, Pai, perdendo seus dias debaixo de uma possessão demoníaca, de uma opressão. Hoje o Senhor resgata almas para a tua glória. E eu sei, Senhor, que vidas sairão, Senhor, daqui restauradas. Pessoas sairão daqui renovadas. Eu creio que essa oração vai entrar, Senhor,
Senhor, em lugares aonde muitos estão pensando ser o último dia das suas vidas, o último fôlego de esperança, sua última expectativa, Senhor. Pai, mas o Senhor agora sopra sobre esse coração, o Senhor sopra agora força, o Senhor sopra agora a convicção de que há esperança para a árvore cortada, há esperança para aqueles que se colocam debaixo da tua vontade, há esperança para essa vida que pede socorro agora. Arranca do vício, Senhor, arranca do álcool, arranca das drogas, arranca, Senhor, agora da vida, Senhor, da vida do crime. Tu és aquele que pode tirar a arma desse jovem, Pai, esse jovem que entrou no crime, Senhor, e ele quer sair, não sabe como, mas o Senhor pode tirá-lo de lá, Senhor, o Senhor pode tirá-lo. Pai, eu sei, Senhor, que aquilo que é consequência do erro, Pai, é necessário que a pessoa viva. Não adianta, a consequência do pecado, Senhor, ela vem, mas o Senhor traz a vida e vida em abundância. Então eu te peço, resgata agora, Jesus. Resgata agora, Senhor, arranca, Senhor, agora aqueles que estão pedindo socorro e não sabem o que fazer, não sabem como, Pai, sair dessa situação. Pai, agora eu te peço, Senhor, arranca agora, arranca, Pai, arranca com mão forte e traz para o caminho da salvação, traz para o caminho da palavra, traz para o caminho da santidade, traz para o caminho, Senhor, da purificação que só encontramos em Ti. Não há nenhuma capacidade no homem de purificar a si mesmo. Só o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Senhor, nós queremos e precisamos de purificação. Eu te peço, vai de encontro agora a esses corações que clamam junto comigo e vai trazendo, Senhor, sobre eles, Pai, a força que eles precisam, a ousadia do Espírito, Senhor. O Senhor é aquele que nos dá força. O Senhor é aquele que nos levanta para uma vida de santidade, para uma vida, Senhor, correta. O Senhor é aquele que conserta os nossos caminhos tortuosos. O Senhor é aquele que purifica os nossos lábios. Ah, Senhor, Isaías precisava ser purificado nos lábios. E a palavra do Senhor diz que quando ele tem um encontro com a glória do Senhor, ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e eu vi serafins que estavam sobre ele, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra diz que Isaías caiu ali e disse: ai de mim, que sou homem, aleluia, de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Criador dos céus e da terra. E então o Senhor, Pai, Senhor, com uma tenaz de fogo tirada do altar, tocou os lábios de Isaías e tirou dele a impureza dos lábios. Senhor, vai purificando os nossos lábios. Senhor, purifica, Senhor, o teu povo. Quantos, Pai, quantos que professam a fé ainda têm lábios impuros, não conseguem abandonar os palavrões, a mentira, a promiscuidade, a palavra de duplo sentido. Senhor, purifica lábios agora, Pai, de servos e servas que precisam ser purificados. Em nome de Jesus, nós precisamos ter palavras sadias, precisamos ter um vocabulário santo, Senhor, no meio de uma geração iníqua, no meio de um povo, Senhor, que muitos zombam, Pai, daquilo que é certo. Muitos, Pai, zombam do Senhor, Pai, mas nós, o teu povo, precisamos estar, Senhor, a cada dia sermos purificados por Ti, a cada dia sendo, Senhor, tocados com as brasas vivas do teu altar. Toca agora. Toca, Senhor, agora nos lábios, Pai, do teu povo. Toca, Senhor, e vai purificando, vai arrancando a maledicência. Vai arrancando, Senhor, a porfia. Vai arrancando, Senhor, a divisão, Senhor, a briga, a intriga, a contenda, toda obra carnal seja queimada agora, e que o teu povo receba, Senhor, Pai, mais do teu poder, para sermos tocados por Ti, Pai, para sermos cheios da Tua presença. Precisamos abandonar, Senhor, aquilo que Te ofende, aquilo que Te entristece, e nessa oração eu Te peço, santifica-nos na verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade. Como Cristo orou, eu quero orar. Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Nos ajuda a viver uma vida reta e correta diante do Senhor. Nós não queremos nos amoldar ao padrão do mundo, porque, Senhor, o mundo jaz no maligno.
mas o Senhor quer, Pai, que o seu povo seja parecido, Senhor, cada vez mais parecido com teu Filho Jesus Cristo. Precisamos falar como Cristo falou, andar como Cristo andou, aleluia, viver uma vida que glorifica o nome do nosso Jesus Cristo que nós professamos. Nós precisamos andar uma vida correta, que está conectada à palavra do Senhor. Eu te suplico, nos dá essa graça, Senhor. Dá essa graça ao teu povo. Aqueles que não aguentam mais viver no pecado, Senhor, dá força para eles saírem dessa lama nessa hora. E em nome de Jesus, aqueles que já estão caminhando contigo, dá força para que eles venham cada vez mais se desprender de toda obra carnal, se desprender de todo sentimento, Senhor, terreno, Pai, se desprender de tudo que venha, Pai, para tentar paralisá-los espiritualmente, entristecer, Senhor, amordaçar os seus lábios, Pai, que o Senhor possa tirar mordaças espirituais nessa hora e que teu povo venha cada vez mais pregar a tua palavra com graça, com força, com convicção, com coragem. Nos dá, Senhor, essa liberdade do Espírito. Eu sei que há muitas leis que se levantam aqui na terra para amordaçar o teu povo de pregar a verdade, mas que nesse tempo, Senhor, esses que estão sendo santificados, esses que estão sendo purificados, que esses, Pai, que estão se desprendendo cada vez mais, Senhor, dos seus desejos, venham ter mais liberdade para pregar a tua palavra. Nos dá graça para pregar a tua palavra nesse tempo, Senhor, como, Pai, o Senhor fez com os antigos profetas, como no tempo passado, como o Senhor deu graça para Paulo pregar a tua palavra, ainda que debaixo de prisão, ainda que debaixo de perseguição, mas o Senhor deu graça ao teu filho. Dá graça à tua igreja nesse tempo, Senhor, e nos santifica na tua palavra. Pai, eu creio que pessoas estão sendo tocadas hoje, Senhor. Eu creio que essa carteira de cigarro, Senhor, nunca mais vai fazer parte, Senhor, da vida desse homem, dessa mulher. Eu creio, Pai, que esse vício vai ser abandonado. Eu creio que esse copo de cerveja nunca mais, Senhor, vai ser algo desejável aos olhos do teu filho. O Senhor vai tirar, Senhor, do coração dele o desejo de se entregar a esse vício, Senhor, tão terrível que tem destruído tantas famílias, tantos lares sendo destruídos por causa desse vício. Pai, eu creio que o Senhor liberta vidas agora. Eu creio, Senhor, que o Senhor tira jovens da droga agora. Esse filho, Senhor, vai voltar a ficar sóbrio. Esse jovem vai voltar a ficar sóbrio. Ele não vai precisar mais de usar um entorpecente, Pai, para se acalmar. O Senhor vai acalmar o coração dele agora. O Senhor pode curar a alma do homem. Eu creio, Senhor, que vícios estão caindo por terra nessa hora e que a tua palavra está entrando em corações, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio. Aleluia, eu creio. Senhor, derrama sobre eles a força do teu Espírito Santo e nos ajuda, Pai, ajuda o teu povo a brilhar, Senhor, nesse tempo de trevas. Que a nossa luz seja como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nos ajuda, Senhor, a pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, Senhor, e nos ajuda a andar contigo em santidade, em retidão, em um coração puro, em uma mente purificada dia após dia pela tua palavra. Assim eu te peço, crendo, Jesus. E desde já eu te agradeço. Amém. Glória a Deus.